Em tempos de mudanças, aqueles que estão abertos para aprender são donos do futuro, enquanto aquelas pessoas que julgam saber tudo, elas estarão perfeitamente equipados para um mundo que não existe mais. Nós vivemos hoje numa liderança moderna, vivemos hoje numa condição moderna da forma que nós lideramos. Antigamente, liderava-se por ordem, por comando, mas hoje é possível e temos mais resultados a partir de uma liderança que sabe fazer perguntas ao invés de apenas mandar. E como nós podemos ter o desenvolvimento de uma liderança eficaz através do comportamento? Nós chamamos isso de liderança comportamental. Bora lá? Eu sou Wellington Oliveira, coach e analista comportamental. E hoje nós vamos falar aqui no canal a respeito da liderança comportamental. Se você está aqui pela primeira vez, peço que você então deixe o seu like, se inscreva e selecione o sininho para que você possa receber mais informações. Todas as vezes que subir um vídeo novo para o canal, você vai ser notificado. Você que já está inscrito, deixe o seu like e não esqueça, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas para que elas também sejam beneficiadas assim como você. Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão da liderança comportamental. Como funciona essa liderança? No meu livro, Mastermind, o desenvolvimento da mente mestra, eu trouxe um conceito falando um pouquinho a respeito disso. E na vertente daquilo que eu estudei a respeito dessa nova forma de liderar através de Napoleão Hill, nós precisamos entender o que é ter uma mente mestra. E aí eu quero desvendar para você, nesse tempo que estaremos juntos aqui nesse vídeo, a respeito dessa liderança de mente mestra. Ou seja, a liderança que usa o comportamento para ter resultados mais efetivos. Então, um líder que está inserido nesse ambiente de organização, que lidera equipes, seja no meio cristão, seja em pequenas ou médias ou grandes empresas, enfim, nós estamos liderando pessoas constantemente. Em casa, nós lideramos os filhos, num trabalho informal, nós podemos tomar a iniciativa de liderar ou ser liderados, e aí nós precisamos nos questionar. Qual a forma mais eficaz de ser um líder que faz a diferença? Quais as vertentes que nós devemos seguir para alcançarmos resultados a partir de uma liderança que desenvolve o conhecimento do comportamento? Uma liderança mente mestra é uma liderança onde nós estamos ligados a um maior número de pessoas com mentalidades, capacidades, habilidades diferentes, para que estejamos dispostos a ouvir, a dar ideias, a receber ideias e colocar essa junção de informações em prática traz resultados muito maiores do que aqueles que nós normalmente estamos dando no momento. Como eu disse, a liderança do passado, ela liderava por imposição, ela liderava através da atitude de falar apenas, dar uma ordem, aquela coisa, o medo do chefe, né? Mas hoje a liderança moderna, contemporânea, ela se movimenta de uma forma diferente. Hoje as pessoas que compõem ou constituem um grupo de uma empresa, de um grupo social, enfim, qualquer tarefa que exija essa ação de liderança, ela precisa corresponder de forma diferente. E a melhor forma de nós conduzirmos a liderança é fazermos perguntas certas para que possamos obter respostas, algumas que já estão aí dentro das pessoas ou aquelas que precisam ser desenvolvidas. O filósofo Sócrates, ele dizia assim, olha, o que eu posso fazer não é ensinar as pessoas, mas é fazer a pergunta certa para que ela possa se descobrir e trazer respostas que ela ainda não executou.
que nós precisamos fazer com as pessoas não é dar as respostas prontas, mas nós precisamos desafiá-las a encontrar em si a resposta que ela já tem para cada situação, para cada demanda, para cada oportunidade. Uma pessoa que lidera, que tem essa nova visão a respeito da liderança, que não é mais aquela liderança arcaica, né? Que nós já sofremos aí em alguns momentos por causa desse tipo de liderança, eu vou falar aqui alguns pontos para que você entenda como deve ser o perfil desse líder que tem a mente mestra. Bom, primeiro, esse líder precisa ter uma visão ampla, ou seja, é aquela pessoa que vai à frente, ela está sempre pensando à frente da sua equipe, do seu time. É aquele visionário que nós víamos nos filmes de carruagem, lembra? O mocinho que ia montado a cavalo e ele subia no monte à frente das carruagens para ver se não tinha perigo, se os índios não estavam por ali para abordá-los. Então, ter a visão ampla é ter uma visão de futuro, é ter uma visão do que vai acontecer um passo à frente. Existem algumas organizações, empresas, que elas contratam pessoas por tempo determinado. Então, aquela função, aquele cargo, ela tem uma durabilidade de no máximo 3 anos, 4 anos, e essa pessoa que é contratada para exercer essa função de visionário, de trazer a expansão futura para a empresa, ela está sempre pensando 1, 2, 3 anos à frente. E aí ela conclui esse trabalho e direciona a empresa, as equipes para chegar naquele alvo, naquele objetivo. Para nós liderarmos de forma comportamental, eu preciso ampliar a minha visão, eu preciso enxergar como as pessoas elas atuam, eu preciso entender os comportamentos dessas pessoas para que eu esteja sempre adiante delas, mostrando um caminho, ou apontando, ou estando à frente dessas pessoas. Quando eu estava em treinamento militar, uma das coisas que era muito importante na hora de executar algumas tarefas, não era só apenas apontar a direção para o pelotão, mas era você, por exemplo, na transposição de um rio, não era só você falar, vão lá e atravessem, mas era mostrar para eles, através da minha atitude, indo, né, dando exemplo, pulando na frente, para que eles pudessem estar incentivados. Mostrando para eles que lá à frente estaríamos seguros. Então, quando nós falamos de desenvolver uma liderança, o primeiro ponto é nós termos uma visão ampla. Então, a partir de agora, eu desafio você a amplificar a sua visão. Segunda coisa, nós precisamos ter uma comunicação efetiva. Toda liderança comportamental, ela precisa desenvolver essa característica. Ter a mente mestra, estar conectado a outras pessoas é o que vai trazer de fato resultado para a eficácia da nossa liderança. Então, ser um líder de mente mestra é termos a comunicação efetiva. Mas como pode acontecer essa comunicação? Olha, ela pode ser naturalmente, né? Melhor dizendo, nós atuamos de 3 formas na comunicação. Ou nós temos uma comunicação passiva, ou nós temos uma comunicação ativa, ou nós temos uma comunicação agressiva. Quando nos fazem perguntas, quando nos questionam, às vezes nós respondemos de forma áspera, às vezes nós interpretamos mal aquela forma, ou todas as vezes que nos comunicamos com as pessoas temos a intenção de ofendê-las, ou a comunicação passiva, né? Eu sou uma estátua, estou ali, não participo de nada, eu fico na minha, fico em silêncio. Ou nós podemos ter uma comunicação mais ativa, assertiva, onde nós vamos comunicar o que de fato é importante comunicar, comunicar o que de fato é correto comunicar, da forma certa. Existem coisas que nós podemos falar que precisam ser ditas, mesmo que vá ofender, mas com a maneira certa, isso perde todo o teor de ofensa. Então nós podemos eliminar isso através de uma boa comunicação. Isso vai estreitar os relacionamentos, isso vai fazer com que eu consiga conduzir a minha equipe e gerar neles uma inteligência relacional que vai trazer resultados. Quando as pessoas aprendem a se comunicar de forma efetiva, principalmente eu como líder, eu vou fazer com que o ambiente onde eu estou inserido
tenha total diferença daquele ambiente hostil, um ambiente de dificuldade de relacionar-se. Então, para que eu tenha o exercício da minha liderança com maior eficácia, eu preciso ter uma comunicação efetiva. E nós podemos trabalhar isso, nós podemos desenvolver isso. Existe uma coisa que chama-se intenção. Eu preciso ser intencional na forma que eu me comunico. E conhecendo o comportamento da pessoa com quem eu vou me comunicar, isso vai tornar mais fácil essa comunicação. Eu já sei como ela corresponde, eu já sei como ela entende, eu já sei como ela ouve melhor, a forma que eu pergunto, a forma que eu trago respostas, isso vai trazer essa facilidade. Outro ponto importante é um bom líder, ele influencia positivamente. Sabe, existem pessoas que por causa do perfil, elas têm uma atitude pessimista. O tempo todo elas olham primeiro o ponto negativo, primeiro elas pensam de forma negativa sobre aquela informação que ela recebeu, e se ela não tiver um desenvolvimento, ou se não tiver um líder ali que conduza ela para mudar esse tipo de pensamento, ela vai ser aquele pessimista da turma, que sempre diz, olha, não dá certo, não vai dar, não funcionou no passado, não vai funcionar agora, mas o líder que tem a mente mestra, o líder que entende da liderança e dos comportamentos, ele vai saber contornar isso e trazer os seus liderados, trazer a sua família, trazer as pessoas que estão envolvidas na ação social que ele está realizando a ter uma mente positiva. Não é ficar pensando positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas é de fato você começar a contornar as objeções de uma forma positiva. Então, pelo exemplo, eu vou mostrar isso para as pessoas que eu lidero. Em vez de olhar para a dificuldade, nós vamos olhar o que nós podemos aprender com aquela situação. Em vez de olhar para o que não deu certo, nós podemos tirar uma lição e melhorar aquilo que nós não fizemos naquela ação. Então, a forma de liderar é através da influência positiva. Comece a mudar você primeiro, como líder, a sua forma de pensar. Talvez você esteja encontrando diversos bloqueios, até mesmo para conseguir liderar pessoas. Então já comece por essa reconstrução de pensar positivamente. Não é que essa pessoa não gosta de mim, não é que ela não aceita a minha liderança, talvez eu não coloquei as coisas certas, não apliquei as falas corretas, eu não consegui ter clareza naquilo que eu estou solicitando para que esse liderado execute junto comigo. Então, primeira pessoa que precisa mudar, diga, sou eu. E nós precisamos, então, ter uma mente da qual nós pensamos positivamente. Isso vai influenciar as pessoas que estão servindo, que estão trabalhando junto com você. Outra coisa importante para termos uma liderança eficaz ou de mente mestra é a motivação por desenvolvimento. Como funciona isso? Bom, eu não acredito em motivação, tá? Então esse é o primeiro ponto. A motivação é como uma droga que a pessoa precisa cada vez de uma dose maior, e esses estímulos externos, pensando na questão de ter uma equipe que toda hora você vai lá, vamos lá, gente, bate palminha, dá um grito aí, anda aqui sobre o fogo, olha, abraça uma árvore, abraça 10 pessoas que o seu dia vai ser melhor, tal. Vai chegar um momento que esse efeito, ele vai desgastando tanto o líder que impulsiona a sua equipe só por motivação, quanto a equipe, porque vai chegar uma hora que esse líder não vai ter mais repertório, e ele vai deixar de ser interessante ou seguido pelos seus liderados. Mas a motivação certa é através do desenvolvimento que eu faço com as pessoas que eu lidero. Ou seja, eu faço elas encontrarem dentro de si suas características de comportamento, as suas habilidades, a sua capacitação, e a partir disso ela vai estar motivada a realizar, a dar resultados, porque ela sabe do que ela precisa e já está dentro dela ali. Então eu preciso vencer um resultado, alcançar um resultado, ela vai acessar dentro dela, ela vai acessar na sua mente aquilo que é importante para aquela situação. Todas as vezes que ela precisar de um motivo, ela vai olhar para o líder que desenvolveu ela e vai pensar, não, eu já sei a coisa certa a fazer. Então, uma forma correta
de nós termos uma liderança eficaz é a motivação através do desenvolvimento. Para isso, você precisa descobrir-se, você precisa fazer uma imersão no autoconhecimento e também aprender habilidades de analista comportamental, para que você tenha ferramentas, você tenha instrumentos para que você auxilie e desenvolva esses líderes. Há situações que nós podemos motivá-los desenvolvendo em grupo, mas há situações que nós precisamos chamar de canto e desenvolver a pessoa individualmente. Isso vai torná-la incentivada, vai torná-la uma pessoa com mais alegria, com mais espontaneidade para fazer. Por exemplo, existem algumas organizações que optaram em fazer isso, investir no desenvolvimento dos seus liderados. Então elas têm processos de coach, elas têm processos com analista de comportamento, com psicólogos, a equipe de RH é muito ativa nessa área de desenvolvimento de atividades que capacitam o eu. E não simplesmente jogue ali confetes ou estímulo que é passageiro. E o resultado disso é uma redução do turnover, que é a demissão de pessoas. Organizações contratam, a maioria delas, contratam por currículo, mas elas dispensam por comportamento. Então, essa falta de motivação através do desenvolvimento faz com que isso seja recorrente dentro de algumas organizações. Talvez você, pequeno empresário, grande, médio, enfim, você que está trabalhando de forma individual até, não consegue agregar pessoas para trabalhar com você, porque tem essa dificuldade, não entende a respeito dos comportamentos e como desenvolver as pessoas. Até alguém começa a trabalhar com você, mas daqui a pouco ela já desiste, porque está faltando a motivação através do desenvolvimento. Isso traz segurança para a equipe, porque um liderado, uma vez que ele passa por um processo de desenvolvimento, ele tem melhoras pessoais, ele tem melhora no seu relacionamento, ele tem melhora na sua vida familiar e também ele potencializa os resultados dentro da organização. E aí, veja bem, quando você tem um liderado com essas características, com esse pensamento, ele vai ser um candidato a permanecer e dar o melhor de si por aquela organização. Isso chama-se reciprocidade. Ele está recebendo desenvolvimento, está sendo valorizado e ele está, então, cooperando de uma forma integral para que aquela organização, aquela empresa pequena, média, como eu disse, ela tenha resultado e sucesso. Outro ponto que nós precisamos acentuar é a respeito da delegação. Como eu disse anteriormente, a liderança do passado, ela era aquela coisa do chefe que mandava, que dava ordens, mas hoje nós precisamos fazer uma delegação eficaz. Olha só, cada perfil de comportamento recebe a informação de uma forma. Então, para cada pessoa que eu vou ordenar a fazer alguma coisa, eu preciso saber exatamente como essa pessoa se comporta e para que ela tenha, então, o resultado que eu estou buscando através do serviço prestado por ela. Quando nós falamos de delegação, existe também uma situação. Eu não saber delegar vai frustrar todo o resultado que eu estou buscando. Então eu preciso me conhecer, voltando a dizer isso, eu preciso ter o autoconhecimento para saber como eu vou comunicar isso interagindo com os outros perfis de comportamento. Por exemplo, vou pegar uma tarefa, uma atividade bem simples, ok? Que eu uso assim, esse exemplo, sabe, para facilitar o nosso entendimento. Eu estou convocando você para entrar nesse ambiente aqui, nessa sala, e você pintar essa parede. Eu quero uma cor, eu quero um azul, ok? Então eu quero que você pinte essa parede de azul e você tem 2 dias para me entregar o serviço, ok? Missão dada, missão cumprida. Bom, não é bem assim. Por quê? Se eu estou falando para uma pessoa que tem um perfil de dominância, eu tenho certeza que ao virar as costas, essa pessoa vai se virar. Ela vai pegar a tinta, ela vai tomar a decisão de escolher o tom de azul, ela vai pegar uma escada, as ferramentas e
e menos de 48 horas ela vai te chamar e dizer, olha, está executado. Porque ela é movida por desafios. Ela gosta de fazer aquilo que talvez ninguém se sinta capaz. Mas o que vai acontecer? Ele fez, ele teve agilidade, ele tomou iniciativa, mas eu não deleguei de forma eficaz. Então o que vai acontecer? Eu precisava ter dado mais algumas informações. Por exemplo, o tom da tinta, onde estaria, como seria, qual o prazo que ele tem, que ele não precisaria ter pressa. Então, se eu tivesse colocado esses pontos dentro dessa comunicação, a pintura feita pela pessoa do perfil de dominância teria sido legal. Bem mais rápido, com certeza, porém, o estímulo dessa pessoa seria o desafio de fazer algo que ninguém nunca fez. Deixar aquela sala bonita num tempo mais rápido. O segundo perfil é o perfil de influência. E como eu convenceria essa pessoa numa delegação eficaz? Que tipo de informações ela precisa para que ela execute com eficácia essa tarefa? Bom, pensando numa pessoa influente, primeiro eu preciso desconstruir da mente dela que aquela cor não combina ou que o ambiente não ficaria bonito com aquela cor. Por ela ser lúdica, criativa, talvez ela vai querer opinar. Mas então eu posso fazer perguntas para ela. Olha, o que você acha de pintarmos essa sala dessa cor? É uma cor que está na tendência, é uma cor da moda, as pessoas aqui vão se agradar. E eu escolhi você para fazer esse trabalho, porque eu sei que as pessoas vão ficar felizes de saber que você foi todo caprichoso, cuidou dos detalhes e executou isso com eficácia. Bom, o que eu quero que você faça? Pinte a sala nesse tom de azul, a cor é essa, a referência é essa, e você tem 48 horas para realizar. Possivelmente, essa pessoa influente, ela vai trazer outras pessoas para compor essa atividade. Ela vai contar com outras pessoas ou influenciar até outros para fazer, mas ela vai bater o resultado. Ela vai alcançar aquilo que você colocou como objetivo. Então eu preciso ter uma comunicação específica para ela. Já as pessoas do comportamento de estabilidade, ou apoiadores, ou as pessoas que têm esse perfil, elas precisam ser orientadas de forma ordenada. Se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz com a pessoa do perfil de dominância, só falar, olha, pinte de azul e amanhã eu te vejo aqui, ou você tem 48 horas, eu iria virar as costas e essa pessoa iria ser encontrada no outro dia, sentada no cantinho da sala, desesperado, né? Pensando por onde ela vai começar, o que ela vai fazer, mas que cor é essa? Ela começa a questionar as coisas. Então ela não tem a iniciativa de ir lá e fazer, pronto, fiz. Esse perfil, para termos uma delegação eficaz com ela, nós precisamos orientar, darmos a ela toda a estrutura de começo, meio, fim, o que deve ser feito, como deve ser feito, do tipo, olha, colaborador, você vai pintar esta sala aqui, você tem 48 horas para fazer isso, ok? As tintas serão essas aqui, a cor que nós usaremos é essa referência, ok? O equipamento está na salinha, você tem a lona para pôr no chão para não sujar. Eu preciso que seja feito detalhadamente. O processo mais fácil para pintar esse ambiente é de cima para baixo, fazendo primeiro os recortes, e aí depois você faz a limpeza e limpa os equipamentos e coloca no mesmo lugar, ok? Ok, eu vou virar as costas e essa pessoa ela vai gastar ali alguns minutos para ela se organizar, para ela preparar tudo, deixar tudo ao alcance das suas mãos, e aí em menos de 48 horas ela vai entregar o resultado. Com espontaneidade, com alegria, por ter feito aquilo de uma forma com muita perícia, com muita capacidade, ela vai fazer ali, realizar da melhor forma possível. Mas por que isso ocorreu? Porque ela recebeu a informação com eficácia, ela recebeu uma delegação de acordo com o que o perfil dela corresponde. Mas e se for uma pessoa sistemática, uma pessoa que tem o perfil de conformidade? Bom, essa pessoa já precisa de dados, ela precisa de informações, ela precisa das orientações também, do passo a passo.
e um tempo um pouco mais amplo para que ela realize a tarefa. De igual forma, ela precisa saber, olha, onde está o equipamento, por que vai usar esse tipo de equipamento, por que vamos usar essa cor, qual o percentual de lugares que estão usando essa tendência de cor, por que tem que ser especificamente, olha, esse azul é porque o ambiente onde tem a cor azul, ele traz uma certa calma, ele proporciona para as pessoas um ambiente mais agradável, e daí eu começo a colocar as informações passo a passo também. E ele vai sistematizar isso, ele vai processar, né, um tempo um pouco mais extenso do que as pessoas de estabilidade, e ela vai processuar isso e vai ficar ali no cantinho dela e vai ser detalhista. Então, talvez ela vai precisar, de fato, das 48 horas ou um pouquinho mais. A hora que você chegar para receber o trabalho, ela vai estar ali dando o último retoque, né? Porque ela é perfeccionista, ela quer fazer tudo conforme foi solicitado. E dizer para você, olha, aqui está pronto o serviço. Você entendeu? Então, a delegação eficaz é um ponto importantíssimo para nós desenvolvermos a nossa liderança com uma mente mestra. Outro ponto que nós precisamos pensar a respeito da liderança é ser um mentor e facilitador. Bom, o mentor é aquele que tem habilidades, experiência de já ter vivido aquela função, ou já ter exercido aquele cargo, ou já ter participado de alguma atividade da qual está sendo solicitado. Então, como mentor, eu vou orientar, eu vou caminhar com a pessoa, eu vou discutir com ela as melhores ações, eu vou tomar iniciativas, eu vou apontar o caminho, tá? Diferente do desenvolvimento. Aqui eu vou ter um processo onde eu vou interagir com a pessoa e também usar aquilo que ela tem como capacidade. E aí também, para isso acontecer, eu preciso me tornar um facilitador. Ou seja, ao invés de pôr obstáculo para que o meu líder execute aquela atividade, eu preciso dar a ele condições e recursos e ferramentas para que facilite o trabalho dele e o resultado seja mais rápido, mais eficaz, e nós tenhamos resultados diferentes daqueles que aconteceram até o momento. Eu vejo muitos líderes em diversos lugares, né? Tanto em organizações, igrejas, onde tem líderes que, ao invés de auxiliarem ou facilitar o seu líder, ele coloca situações constrangedoras, ele aplica palavras que vão trazer travamento, ele traz barreiras para que aquele liderado tenha um grau de dificuldade, pensando assim, no meu tempo também foi difícil, então agora ele vai ver como que é ser líder. Isso não vai trazer benefício nenhum, porque se eu trago facilidade para que o meu cooperador, para que o meu auxiliar, para que o meu liderado ele consiga realizar algo, isso vai dar para nós mais tempo, vai trazer um ambiente mais agradável, isso vai trazer uma cumplicidade maior e essa pessoa vai me ver sempre como referência para quem ela possa recorrer. Então eu preciso fazer esse papel de facilitador. Como especialista nessa área, eu entendo e vejo muitas pessoas falhando nessa situação. E nós precisamos mudar, então, esse quadro a partir de agora. Eu desafio você, ao invés de ser um instrumento de obstáculo, ou por ter alguém ocupando o seu lugar, você quer ver ela fazendo tudo errado? Não, seja um facilitador. Olha, tá aqui, eu usei essa ferramenta, eu usei isso na ocasião que eu liderei a equipe dessa forma, isso pode te ajudar. E o que nós temos que pensar? Que todas as vezes que os meus liderados, eles alcançam resultados, que eles batem metas, ou que eles conseguem chegar a um objetivo, eu que estou acima deles, eu também sou impulsionado. Então veja, não é o contrário, eles sobem e eu fico para baixo, não. Nós temos que entender que no processo da liderança, quando há crescimento dos meus liderados, há um impulsionamento da minha pessoa como líder. Se há um fracasso ou uma diminuição, também está acontecendo comigo. Então eu não vou me destacar pisando
nas pessoas. Na verdade, todas as vezes que eu piso ou deixo de mentoreá-las ou de ser um facilitador, eu também vou afundando, vou saindo do destaque e às vezes até perco aquela posição por não dar resultado na minha equipe. E por último, a respeito da liderança de mente mestra, é o foco em resultados, ou o foco nas metas. Cada perfil, ele tem uma forma de ver o resultado, onde ele deseja chegar. Então, entendendo sobre essas vertentes do comportamento, eu consigo mostrar o norte para a minha equipe. Olha, uma pessoa de dominância, basta eu incentivá-la a partir daquilo que ninguém nunca fez, ou que tem que ser batida essa meta a todo custo, isso vai trazer para nós benefícios, vai trazer retorno financeiro, ela vai e corre atrás. Uma pessoa de influência, eu preciso trazer para ela a informação para que ela esteja focada no resultado, porque isso vai trazer um benefício para ela de reconhecimento, ou para as pessoas com quem ela está abraçando como equipe. Uma pessoa de estabilidade, ela precisa se assegurar que bater essa meta vai proporcionar que toda a equipe chegue lá junto, a salvo, que todos sejam beneficiados, que todos ganhem de forma igual. E para a pessoa que é sistemática, ela precisa receber a informação do foco dessa meta ou do resultado, que aquilo vai proporcionar maior conhecimento, vai proporcionar reconhecimento, e principalmente vai trazer soluções para as outras pessoas. Ela vai se incentivar e vai bater as metas porque ela está enxergando aquele alvo, está enxergando aquele ponto a partir da forma que o perfil dela enxerga as coisas. Então nós precisamos entender aqui que a nossa liderança, ela precisa ser norteada por esses aspectos. Olha, visão ampla, comunicação efetiva, influenciar positivamente as pessoas, motivá-las através do desenvolvimento, uma delegação eficaz, né, uma melhora na nossa forma de delegar, ser mentor e facilitador das pessoas e estar focado nos resultados e nas metas, sem perder o foco e sem perder esse aspecto, né, de começar e não terminar, de dar início e parar no meio do caminho e ser travado. Mas o nosso maior desafio para tratarmos no dia de hoje é os desafios da liderança comportamental. Então, como que a liderança que trabalha com o comportamento, ela lidar com diversas situações. Primeiro, nós precisamos ter o autoconhecimento. Para eu ter uma boa gestão de liderança comportamental, eu preciso ter autoconhecimento. Como eu posso fazer isso? Bom, estudando um pouco mais sobre os perfis de comportamento, fazendo uma boa análise de comportamento, buscando um profissional da área para que faça o meu desenvolvimento e a partir daí eu tenha habilidades e possibilidades de replicar isso para outras pessoas, fazendo uma formação de analista, buscando através de literaturas, pesquisando pessoas que trabalham sobre isso. Olha, eu posso te ajudar nessa imersão. Se você tiver interesse dentro aqui da nossa estrutura, da plataforma, nas redes sociais, você me encontra lá, o Wellington Oliveira, e a minha equipe, ela vai poder te orientar e eu posso ajudar você nesse autodesenvolvimento. Mas o conselho que eu te dou nesse momento é, corra atrás disso, porque a liderança do futuro, ela é desafiada por causa do comportamento. E se você tiver domínio disso, você vai ser bem-sucedido em qualquer lugar que você esteja inserido, seja numa organização, na sua própria empresa, desenvolvendo pessoas, liderando times de venda, trabalhando com multinível, enfim, você tem essa possibilidade, através do autoconhecimento, de alcançar novos resultados. Outro aspecto a respeito do desafio da nossa liderança comportamental é conhecer as outras pessoas. Então veja como uma coisa acaba puxando a outra. Primeiro, eu preciso ter o meu conhecimento, eu preciso conhecer como eu funciono, como eu ajo, como está acontecendo com a minha vida. E segundo, eu preciso conhecer as pessoas, para que facilite o relacionamento, para que eu tenha efetividade na forma que eu estou liderando essas pessoas. E dessa forma, conhecendo como elas agem, conhecendo como elas operam,
entendendo os porquês, por causa daquela vertente comportamental dessa pessoa, facilita o nosso relacionamento. Vai facilitar gerenciar essas pessoas. Hoje, nós precisamos entender que não gerenciamos mais apenas por capacidade ou por habilidade. Porque você pode pegar uma pessoa despreparada, que nunca exerceu aquela função, e treiná-la, capacitá-la para que ela consiga fazer aquilo. Olha que legal. Mas se você não souber lidar com os comportamentos dessa pessoa, não adianta ela ter um currículo lindo e aí chegar na hora de executar, não saber lidar de forma comportamental ou emocional com os seus pares ou as pessoas que estão acima dela. Outro ponto é aquilo que já faz parte, né, que nós falamos aqui da liderança de mente mestra, é saber se comunicar. Então a comunicação através dos perfis é uma comunicação muito mais eficaz. Há muito tempo nós lideramos através de uma comunicação incisiva, uma comunicação forçada, uma comunicação onde nós apenas dávamos ordens, olha, faça isso, faça aquilo, mas por que tem que fazer? Porque tem que fazer, né? E tem que fazer. E nós nos perdemos, ou perdemos muitas pessoas, perdemos talentos que poderiam estar trazendo resultados diferentes. Então, saber se comunicar é o grande desafio da liderança comportamental, da liderança moderna, da liderança do futuro. Muitas pessoas, elas estão nas redes sociais o tempo todo, nos seus aplicativos, tal, mas quando se trata de comunicação um a um, estar olho a olho, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, existem muitas falhas nesse aspecto. E saber comunicar-se é a galinha dos ovos de ouro para qualquer situação. É a chave mestra para que você consiga obter resultados, porque você vai atrair pessoas, você vai conseguir fazer uma delegação eficaz e isso vai impulsionar os seus resultados. Outro aspecto que nós temos um grau de dificuldade muito grande é saber escutar atentamente. Há uma diferença entre apenas ouvir, escutar, mas ouvir atentamente é diferente. Ouvir atentamente é prestar atenção de fato no que o outro está falando. Não é apenas escutar e entrou aqui e saiu aqui, mas é ter a intenção de ouvir a pessoa. É aquele momento de você se desligar das outras coisas, se desligar do WhatsApp, se desligar e prestar atenção. Bom, vamos lá, fale comigo agora, quero entender o que você está falando. Quando nós temos essa atitude, nós compreendemos a forma correta de liderar. Porque se nós não ouvimos as pessoas, como é que nós vamos poder ajudá-las? Como é que nós vamos poder auxiliá-las a encontrar o resultado? Como nós faremos, então, a condução dessa pessoa para que ela exerça realmente aquilo que precisa ser exercido, que ela faça aquela tarefa com eficácia? Muitas vezes nós estamos apenas esperando a nossa hora de falar. Não mostramos interesse pelo que o outro está falando. Não é importante o que a outra pessoa está falando. O que eu sei, o que eu falo tem maior relevância. Não. Às vezes uma pessoa mais simples ou menos instruída que você pode trazer resultados, pode trazer respostas que você não conseguiu encontrar em nenhum outro lugar. Basta apenas exercer essa questão do ouvir atentamente as pessoas. Não fique apenas afobado esperando a sua hora de falar. Então, entendendo a respeito do comportamento das pessoas, eu vou saber como escutar uma pessoa que é sistemática, eu vou entender como escutar uma pessoa que é apoiadora, eu vou entender uma pessoa que é influente, como que ela gosta de falar, como que ela gosta de ser ouvida, e uma pessoa que é dominante. Qual o tipo de escuta que eu preciso fazer para trazer aí um estreitamento e alcançar a efetividade nessa comunicação, no relacionamento. Outro ponto importante para que nós tenhamos uma liderança comportamental ou a gestão comportamental dentro da nossa liderança com mais eficácia é saber fazer perguntas. Por isso é importante, olha só, uma coisa
depende da outra. Se eu tiver uma escuta atenta, eu vou saber fazer a pergunta certa. Se eu não tiver uma escuta assertiva, uma escuta inteligente ou intencional, ou captar aquilo que de fato a pessoa está tentando falar, eu não vou saber fazer perguntas. Não vamos nos prender apenas o porquê, né, ou o como, mas ter a intenção e conseguir produzir perguntas inteligentes que vão acionar dentro da pessoa as respostas. Muitas vezes nós queremos liderar as pessoas dando respostas prontas, mas o processo é inverso. Nós temos maior eficácia, nós absorvemos maior resultado daquela pessoa quando nós fazemos perguntas que vão fazê-la refletir, que vão fazê-la pensar, puxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Realmente vai dar certo agora porque eu não tinha visto dessa forma. A pergunta que você fez para mim foi importantíssima. Então, nós precisamos saber fazer perguntas. Na escola, por exemplo, nós fomos doutrinados a responder perguntas prontas. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral em 1500. Quem descobriu o Brasil? Lembra daquela situação do decoreba que a gente ficava? Quem descobriu? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 21 de abril de 1500. E aí, quando vinha a prova, você tinha que responder aquilo de acordo com o que você leu ali e memorizou. Mas, na verdade, as perguntas deveriam despertar em nós o interesse de achar outras vertentes, de achar outras respostas através daquela pergunta. Tive a oportunidade, como professor de matemática e física, a desvendar e chegar a resultados de expressões numéricas ou de incógnitas dentro da física sem fazer um cálculo matemático. Apenas colocando os meus alunos a raciocinarem, a fazer as perguntas certas e fazendo o questionamento, ativou neles o pensamento lúdico, ativou neles a forma correta de chegar àquele resultado, mesmo usando outras vertentes. Eu lembro que no meu tempo de aluno, os professores avaliavam se eu fiz ali a sentença matemática ponto a ponto e cheguei naquele resultado. Mas depois, como professor, eu descobri inúmeras formas de achar o mesmo resultado, usando outros caminhos, outras vertentes, mas que o resultado também era correto. Então, para nós termos uma liderança comportamental com mais resultados, nós precisamos saber fazer as perguntas certas. Então, você precisa perguntar de forma correta. E também, outro ponto para que nós tenhamos resultados na questão comportamental da nossa liderança é saber dar feedbacks. Então, o que é o feedback? É uma retroalimentação, é você trazer a pessoa para perto para que você possa captar dela o resultado. Então, nós temos 3 tipos de feedback: o feedback de reconhecimento, o feedback de desenvolvimento e o feedback de correção. Como nós aplicamos o feedback de reconhecimento? Bom, antigamente era feito o reconhecimento em público. E por muitas vezes, como líderes, nós erramos fazendo isso. É a forma mais errada de fazer o reconhecimento. Porque às vezes você destaca um liderado falando, olha, esse líder e tal, quero dar os parabéns, mas passa alguém desapercebido e isso vai causar um transtorno dentro da equipe, colocando preferidos ou não. Então, a forma correta de fazer um feedback de reconhecimento é trazer a pessoa para a sua sala, para o seu gabinete e falar para ela, olha, eu quero reconhecer aquilo que você fez. Você fez isso da melhor forma possível. Olha, quero te parabenizar pelo resultado que você deu. Eu quero presentear você por causa daquilo que você realizou aqui e foi benéfico para toda a equipe. Quando você doutrina os seus líderes com esse comportamento de saber que ele vai receber um feedback pessoal do reconhecimento, vai fazer com que ele sempre trabalhe com uma forma alegre, com uma forma leve, sabendo que ele vai ter o reconhecimento de quem o chamou para fazer parte daquela equipe. Então ele não vai se preocupar se vai fazer aquilo e vai ser reconhecido por todo mundo ou não, mas quem está liderando ele está dando o real reconhecimento. E isso vai mudar a forma dele pensar também sobre essa questão do comportamento. Bom,
Cada pessoa precisa ser reconhecida de acordo com o seu comportamento. Então, mais uma vez, pesa aqui a forma da comunicação, o conhecer o outro. Então, eu sei que essa pessoa tem um perfil sistemático, então eu preciso dar o reconhecimento dentro daquela estrutura de pensamento que ela tem. Bom, quanto ao feedback de correção, eu também preciso chamar a pessoa e mostrar para ela, né? Eu preciso mostrar o que está acontecendo para que ela não faça novamente daquela maneira. Então eu preciso comunicar com essa pessoa e através desse feedback ela ter o entendimento que o que ela fez naquela situação está sendo corrigido para que ela tenha um melhor desempenho futuramente. Já o feedback de desenvolvimento, aqui entra um processo de fazer perguntas. E aí entra também habilidades de coach para que eu possa desenvolver essa pessoa. Então eu entendi que ela tem um potencial, que ela pode fazer aquela atividade de formas diferentes, mas eu preciso questioná-la. Olha, como, quando, e aí como ela deve fazer, e aí nós vamos chegar através de respostas que ela mesma vai proporcionar para fazer aquilo. Então, eu vou desenvolvê-la por essa vertente, fazendo perguntas. Já quando estou fazendo um feedback de correção, eu uso a fala. Aí entra, sim, nesse momento, a questão da comunicação ativa, a comunicação onde eu vou transmitir para a pessoa a informação, como eu quero que seja feito. Às vezes nós contratamos uma pessoa para aquela função e achamos que ela já sabe, está sendo contratada para ser um secretário, então ela já sabe fazer todas as funções de secretário. Às vezes não, às vezes ela tem uma boa habilidade na digitação, às vezes ela tem uma habilidade de comunicação, de falar com as pessoas, mas ela não tem habilidades processuais. Então aí entra o interesse do líder de comunicação a fazer o quê? A sentar com essa pessoa e dar todas as orientações, mas pensando sempre na forma que ela se comporta, o comportamento dela para que ela possa absorver aquelas informações. Então, quais são as competências desse secretário? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Como ele precisa solucionar os problemas que vão surgir no dia a dia? É como um técnico de som, né? Ele estuda, ele entende sobre a questão dos decibéis, ele entende sobre o grave, médio, agudo, ele tem ali uma máquina na frente dele, e aí a hora que a banda está tocando, surgem os pequenos detalhes, surgem os pequenos problemas. E essa pessoa, ela sabe fazer tudo aquilo, mas ela talvez não tenha habilidades para solucionar problemas, tomar iniciativa, aí ela trava. Aí o show fica horrível, porque o técnico de som, a pessoa responsável em ser o canal para aquilo ser transmitido, quebrou toda aquela estrutura. Então, quando eu vou contratar alguém, quando eu vou chamar alguém para trabalhar comigo, eu preciso ser claro, objetivo, específico e mostrar para a pessoa no desenvolvimento e no feedback de correção, olha, tudo o que tem que ser feito, como deve ser feito. E aí ela vai criar padrões e parâmetros para que as habilidades dela sejam adequadas àquela situação. E por fim, conhecer muitas ferramentas de coaching. Hoje nós temos ferramentas que são usadas no RH, nós temos ferramentas que são usadas por psicólogos, nós temos ferramentas usadas por analistas comportamentais, nós temos ferramentas usadas por coaches no processo de desenvolvimento. Então, aprender algumas dessas ferramentas vai trazer um resultado muito positivo dentro do nosso desafio da liderança comportamental. E aí nós vamos vencer esse desafio. Bom, existem ferramentas que são matrizes para trazer o destravamento na parte emocional, que vão trazer o destravamento na crença dessa pessoa, que vai impulsioná-la a fazer, que vai direcioná-la como fazer. Existem ferramentas que podem ser exploradas no dia a dia de cada funcionário, por exemplo, criar um plano de ação, a dar feedbacks, a fazer uma matriz de mudança comportamental, vertentes que ela precisa pensar a respeito. Bom, 3 perguntas simples, por exemplo, o que eu estou fazendo, eu devo continuar fazendo? Bom, o que eu estou fazendo que eu devo parar de fazer?
e o que eu não estou fazendo que eu devo começar a fazer? Olha, dentro de qualquer estrutura, essas 3 perguntas podem mudar completamente o destino, a forma que esse grupo que está sendo liderado vai alcançar os resultados. Tendo uma mentalidade protagonista, onde eles são participantes daqueles resultados, ao invés de apenas pessoas chefiadas e mandadas, elas vão proporcionar para nós novos resultados. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, ter aprendido um pouquinho mais sobre o desafio da liderança comportamental. Se você quiser saber mais, na descrição desse vídeo tem informações ali, tem links para que você possa clicar e buscar, né, interação com a nossa equipe e alcançar aí os resultados que você precisa. Bora lá, vamos mudar as nossas atitudes e sermos uma liderança que vai transformar o mundo que nós estamos vivendo. Eu conto com você. Aqui é o Wellington Oliveira, coach e analista comportamental. Tenho muito a compartilhar com você e, com certeza, eu vou poder te ajudar nessa escalada para que você alcance o sucesso que você está buscando. Se você chegou até aqui e gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal!